vamos hoje falar sobre esse poder maravilhoso que é o poder da cruz. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Sei que é um texto bem conhecido, mas Isaías 53, nós vamos ler esses 12 versículos e nós vamos esmiuçá-los um pouco. Isaías capítulo 53. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Esse texto de Isaías, ele é bem interessante. É bem interessante porque vai falar sobre o sofrimento, mas também vai falar sobre a vitória do Senhor, a vitória do servo do Senhor. No capítulo 52, nós vamos encontrar ali Deus exatamente demonstrando que traria salvação ao povo de Jerusalém. E que salvação é essa? Essa salvação viria através de um sofrimento. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. O poder do retorno na cruz. A maior dificuldade em falar sobre esse retorno é exatamente as mesmas dificuldades que Zacarias apresenta e que nós falamos sobre isso um pouco. Zacarias apresenta certas dificuldades quando diz: e agora, como é que vai ser? Depois que os dias difíceis passaram, depois que aquele dia que você teve que se demonstrar forte passou, depois daquele dia que você teve que se demonstrar exatamente, vamos colocar assim, alguém como uma rocha passou, veio o dia da bonança, e aí como vai ser?
Como vai ser o nosso recomeço? Esse texto me chama a atenção porque ele já começa dizendo o seguinte: quem creu na nossa pregação? Quem ouviu aquelas palavras e tomou aquelas palavras como palavras, dizendo o próprio Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna. Quem foi que creu nessa pregação? Quem foi que abriu o coração para essa mensagem? A mensagem que dizia para nós: seja humilde. A mensagem que dizia para nós: seja misericordioso. Quem creu nessa mensagem? Quem creu na mensagem que dizia: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem foi que creu nessa mensagem? Muitos não creram nessa mensagem. O que me chama a atenção é que ele fala o seguinte: e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Somente João Batista de fato entendeu quem era o braço forte do Senhor. Quando Jesus aparece, ele fala: olha ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quem de fato cria nessa mensagem? Quem de fato tomou para si essa salvação? Pois muitos nós ouvimos dizer o seguinte: você está curado. Mas foram poucos que Jesus olhou para ele e falou: olha, a tua fé te salvou. Quem de fato está crendo? Quem foi revelado esse braço forte? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse braço forte do Senhor foi revelado para mim e para você. No dia que nós não esperávamos, ele simplesmente se fez presente. Ele apareceu para nós. Jesus, irmãos, tomou de conta de nós. O livro de Isaías vai falando o seguinte: que simplesmente existem pessoas que não creram, mas existem aqueles que creram na pregação e tomou aquela pregação para si, sabendo que de fato aquela pregação era a palavra de vida eterna, era a palavra que mudava de fato o nosso coração. Isaías vai falar: olha, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ou melhor dizendo, Isaías está dizendo, ele era símbolo de renovação. Ele era aquele que apresentava coisas que talvez nós nem acreditássemos que pudesse existir. Vocês se lembram quando Jeremias deixa bem claro: maldito o homem que confia no homem, entretanto bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O homem que confia no homem é como se fosse uma planta colocada em quê? No meio do deserto. Essa planta, irmãos, por causa da seca do deserto, ela vai ser queimada. E por causa do frio intenso que tem durante a noite, essa planta simplesmente vai morrer. Ele fala: maldito é esse, mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor é como se fosse uma planta que fosse plantada perto de um rio, uma nascente de água. Sempre quando precisar do frescor necessário, essa água, ela vai surgir sobre as suas raízes e ela vai demonstrar força. E aqui está dizendo para nós: ele era um renovo diante deles. Ele era um renovo, ele era aparente renovação. Entretanto, não tinha beleza. O que me chama a atenção, irmãos, nesse texto aqui é porque é uma demonstração para nós. Essa renovação de caráter, essa transformação, entretanto não tem beleza mesmo. Porque hoje para o mundo a beleza de fato é desfrutar das benesses do mundo. Hoje o mundo demonstra para nós que a alegria e a beleza é ter um bom carro, é ter uma boa casa, é se vestir bem, é poder sair com os amigos, desfrutar dentro de um barzinho.
Hoje o que o mundo aparenta para nós é isso. Mas que beleza nós poderíamos ver em Cristo. Uma beleza que diz para nós o seguinte: seja santo. Seja santo. Você que está sujo, se suje mais. Mas você que está limpo, se limpe mais. Que beleza tem essa que diz para nós que vai nos dar uma nova veste? Que tipo de beleza seria essa? O que me chama a atenção é que Isaías está falando que Cristo não era belo. Mas mesmo não sendo belo, a palavra dele continuava sendo renovo para todo aquele que nele crê. A palavra dele continuava e continua sendo renovo para aquele que crê. Ele poderia ser o mais rejeitado entre os homens, o mais desprezado de todos. Até porque, irmãos, o que me chama a atenção é o desprezo que é demonstrado pelos próprios sacerdotes com Jesus. Um desprezo só porque Jesus pregava a verdade. Rejeitavam Jesus como um louco, só porque falava não sobre palavras terrenas, mas palavras de vida eterna. Esse texto, irmãos, está falando para nós de fato olharmos para aquele que é renovo em nossas vidas. Para aquele que pode trazer renovação para aquele que já está frio, para aquele que pode trazer renovação para aquele que está aflito, para aquele que pode trazer renovação para aquele que está duro de coração, para aquele que pode trazer renovação para aquele que simplesmente já está com o rosto sofrido, para aquele que pode trazer de fato renovação para aquele que já está com o coração afadigado. O que me chama a atenção é que vai dizer para nós o seguinte: ele poderia ser desprezado entre os homens, ele poderia por muitas vezes muitos olhar para ele, padecer, esconder o seu rosto, podíamos não fazer pouco caso dele, mas ele continua sendo palavra de renovação para nós. Ele foi tão desprezado que quando chega para Natanael e fala: olha, eu encontrei o mestre, eu encontrei aquele que simplesmente os profetas anunciaram. Ah, e quem é ele? Ele é tal. Oxi, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa dali? Eu não creio nisso não. Sabe por quê, irmãos? É aquilo que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Porque o renovo, ele não tem placa. O renovo, ele não tem status. O renovo, ele só tem uma face limpa, que é a face de Cristo. Somente em Cristo, irmãos, nós podemos ter esse grande renovo dentro de nós. O que me chama a atenção é que Isaías não vai falar só sobre esse renovo, vai falar sobre o porquê que Jesus é renovação para nós. Por muitos ele não poderia ser isso, porque não tinha um rosto belo. As suas palavras talvez não fossem tão tocantes assim. Mas eu gostaria que você compreendesse o que Isaías vai dizer. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O que me chama a atenção é que essa palavra certamente, ele não está falando aqui sobre um ponto, ele está falando sobre um momento exato. Ele está falando aqui sobre uma afirmativa. Ele está afirmando, dizendo: olha, não é uma convicção, é uma afirmativa. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele sofreu por nós. Nós andávamos enfermos,
Quantos irmãos naquela época andavam enfermos? Não só de físico, mas irmãos, de cabeça. Quantos Jesus tinha que chegar para ele e falar: olha, torne são. Quantos nos dias de hoje, irmãos, estão precisando que essas enfermidades vão embora? Por quê? Porque a mente não está mais sã, não consegue mais enxergar Cristo. Entrou em um descontrole tão grande, mas tão grande, que não consegue ouvir essas palavras quando diz: olha, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores. Ele levou, irmãos, tudo aquilo que simplesmente trazia a nós uma dificuldade, uma dor. Irmãos, o que é interessante aqui é porque Ele está dizendo para nós: certamente Ele fez isso. O que me chama a atenção são as palavras de James Street, quando ele diz o seguinte: ou confiamos em Deus, ou confiamos em Deus. Porque se eu não confio em Deus, eu logo também não confio que Ele está no controle. E se eu não confio em Deus, eu estou desprezando o amor dEle, a sabedoria dEle, e principalmente, eu estou desprezando a obra concluída na cruz. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em Deus. É como dizia Billy Graham nos anos 80, em quem nós podemos nos apegar? Em quem nós podemos simplesmente colocar as nossas forças? O final da pregação é dizendo: olha, a única força em quem nós podemos nos apegar foi aquele que conseguiu vencer a morte. Podemos nos apegar em qualquer outro, e qualquer outro pode padecer e falhar. Entretanto, aquele que venceu a morte, nesse nós podemos nos apegar. E eu faço uma pergunta para você hoje: em quem você tem se apegado? Você tem se apegado nas suas enfermidades, nas suas dores? Tem se apegado no caos que o mundo está, ou você tem se apegado em Cristo? Em quem de fato você tem se apegado? Em quem você tem colocado as suas forças? Em quem você tem acreditado? Quando as coisas, irmãos, não acontecem da forma que nós queremos, nós acabamos duvidando do agir de Deus. Só que fala uma coisa: o agir de Deus, muitas vezes ele é invisível. Nós não conseguimos enxergar na hora, mas mais na frente nós podemos enxergar o agir dele. O que me chama a atenção, ontem eu estava pregando e veio uma irmã conversar comigo, dizendo o seguinte: olha, eu perdi o meu esposo por causa do Covid em agosto agora. Jovem, mais nova que eu, jovem. Perdi meu esposo em agosto. Já tem 4 semanas que eu tenho ido na igreja. Mas hoje eu ouvi uma palavra de consolo e Deus consolou meu coração. Hoje eu ouvi uma palavra que pôde consolar o meu coração. E que palavra é essa, irmãos? A palavra de que Deus não perdeu o controle. A palavra que o mesmo Deus que entrou e subiu naquela cruz ali, estava ali simplesmente pregado naquela cruz, independente de estar ali desonrado, envergonhado, ele continuava tendo controle sobre toda a situação. Por isso que Paulo fala: ó morte, cadê o teu aguilhão? Morte, cadê a ponta que se demonstrava e trazia medo e desespero para aqueles que viam? Cadê? Morte, cadê a tua vitória? E a pergunta que eu faço para você, irmão, hoje é: meu irmão, aonde está a tua fé?
Meu irmão, em quem você tem colocado a sua confiança? Porque se nós estivermos em Cristo, irmãos, com certeza nós sairemos vitoriosos dessa batalha. A Bíblia fala sobre as dificuldades que Cristo passou, fala sobre as transgressões, fala ali sobre as iniquidades, independente, as feridas, fala sobre todas essas orquestrações que aconteceram em meio ao seu ministério para trazer o Evangelho. Ao ponto de uma certa feita quererem apedrejar Jesus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Isaías vai falar, ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele passou vergonha, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro indo para o matadouro, ele não abriu a boca. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Alguém já viu um cordeiro sendo levado para o matadouro? Ele grita, esperneia, ele mexe as patas, ele tenta correr, ele se desespera. Mas Cristo, irmãos, como diz ali Paulo, antes mesmo da fundação do mundo, ele já se fazia, o que, irmãos? Antes mesmo da fundação do mundo, ele já se fazia morte por nós, ele já se fazia sacrifício por nós. E quando chegou o momento do sacrifício, sabe o que ele fez? Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca porque ele não poderia abrir a boca, não, irmãos. Ele não abriu a boca porque ele sabia a obra que ele tinha que fazer. E ele sabia que essa obra só poderia ser concluída por ele. O que me chama a atenção nesse texto aqui é porque Isaías está dizendo, olha, nós estávamos andando como desgarrados, ovelhas sumidas. Mas como aquele bom pastor que deixa as 99 no aprisco e deixa um porteiro para tomar de conta e vai atrás de uma, assim Cristo fez comigo e com você, meu irmão. Ele foi atrás de mim e de você. A Bíblia fala que aconteceu juízo sobre a vida dele. A Bíblia fala ao ponto de nem olhar a linhagem dele. Segundo a Bíblia, nós vamos ver que Jesus vem da linhagem de quem, irmão? De Davi. Davi foi rei. Não se preocuparam com a linhagem de Jesus. Não se preocuparam com quem Jesus era. Levaram ele para a cruz da mesma forma. Ele foi ferido, ele foi machucado. A Bíblia fala que designaram uma sepultura de ímpios para ele. Morte de cruz, morte profana. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não foi morto porque era bonzinho. Eu fico com as palavras ali de Steven Lawson, que diz o seguinte: ninguém crucifica alguém que é bonzinho. Jesus não foi para a cruz porque ele era bonzinho. Jesus foi para a cruz, irmãos, visto como malfeitor. Malfeitor por curar enfermos. Malfeitor por trazer palavras de salvação para aquele que estava triste e sobrecarregado. Malfeitor para dar pão para aquele que estava com fome. Malfeitor para exatamente demonstrar uma água viva para uma mulher que já estava simplesmente abandonada pelo sistema religioso. O malfeitor que sempre pregou uma boa notícia, falando sobre o amor, mas Cristo morreu, irmãos. O texto de Isaías vai dizer para nós o seguinte: nenhum engano foi encontrado na sua boca. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Jesus nunca precisou falar mentira. Quando nós, irmãos, temos dificuldade em recomeçar, e quando vamos recomeçar, tentamos viver uma mentira. O maior problema nos dias de hoje foi aquilo que eu disse para os irmãos, é o ego do homem.
E o ego do homem, o coração do homem, é onde está todos os ídolos. Eu te faço uma pergunta: quantos ídolos você tem colocado dentro desse seu coração? Quantos de nós, irmãos, ficamos com o ego ferido por causa de coisas que acontecem? Ego ferido porque alguém simplesmente não pôde fechar a boca para falar conosco e falou um pouco mais pesado. Ego ferido porque nos sentimos desprezados em algum momento da nossa vida. E Jesus, ele demonstra aqui que ele não precisava de ego. Por quê, irmãos? Porque quem vai morrer calado numa cruz sendo santo não está muito mais preocupado com o seu ego. E quando foi, irmãos, que nós esquecemos das palavras de Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quando foi, irmãos, que nós esquecemos dessas palavras lá no livro de Filipenses, quando fala o seguinte: quer ser parecido com alguém, seja parecido com Cristo. Amém. Que era Deus, mas não teve usurpação ser igual a Deus. Ele tinha todos os status. Ele era glorioso, ele era bendito, ele era lindo. Entretanto, não teve usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se fez vergonha, ele se fez morte. Quando foi, irmãos, que nós nos fizemos vergonha? Quando foi, irmãos, que nós diminuímos o nosso ego para que de fato Deus pudesse crescer? Deixa eu te falar uma coisa: João Batista, ele pregava e batizava cerca de 3.000 pessoas por dia. Todos os dias. E no dia que os discípulos chegaram para João Batista falando acerca de Jesus, que ele tomaria o lugar dele, João Batista olha para eles e fala: deixa eu falar uma coisa para vocês, que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que crescer aqui é ele. Quem é o dono da honra é ele. Quem é o dono da glória é ele. Quando foi, irmãos, que nós esquecemos que ele é o dono de todas as coisas? E eu encerro dizendo uma coisa para os irmãos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Encerro dizendo uma coisa para os irmãos hoje sobre esse conceito de poder, de retorno. O importante ali, o poder da cruz sobre nossas vidas. Além de ter levado as nossas transgressões, deixa eu falar uma coisa para você: o poder da cruz é a demonstração da intercessão de Cristo por mim e por sua vida. Toda vez que você lembrar que está passando por dificuldades, está passando por dias difíceis, lembre-se: Deus, nós temos um Cristo que intercede por nós. Toda vez que você pensar em desistir, pensar em simplesmente se lamuriar, lembre-se: Cristo intercede por nós. Toda vez que você sair lá fora e ver o mundo em caos, e ver o mundo sendo destruído, lembre-se: aquele que trouxe paz para nós é aquele que intercede por nós. Toda vez que você olhar para o céu, lembre-se: existe alguém que está sentado no trono à destra de Deus Pai, mas as mãos dele continuam ainda erguidas para o pobre necessitado. Lembre-se: quem continua ainda a se inclinar e olhar para o pobre necessitado e alavancar esse pobre necessitado. Lembre-se, irmãos, que ele não perdeu o controle. Lembre-se que independente de que o mundo esteja simplesmente nesse caos, nessa guerra, nesse desespero, lembre-se de uma coisa, irmãos. Lembre-se das palavras do salmista, quando está desesperado
sem saber como terá um socorro, e ele fala: olha, o Deus que fez os céus e a terra, é desse que vai vir o meu socorro. Lembre-se, irmãos, que Ele te chama de monte de Sião. Lembre-se que Ele fala para mim e para você: você é inabalável, você é como o monte de Sião, não se abala, permanece para sempre. Lembre-se dessas palavras, irmãos. Lembre-se que Ele não traz hora nenhuma, prova alguma, que nós não consigamos suportar. Lembre-se, irmãos. Lembre-se do que Ele diz para nós hoje. Mesmo que Ele levou as nossas transgressões, o nosso pecado, mesmo que Ele tenha levado sobre si as nossas dores, lembre-se disso. Ele continua intercedendo por mim e por você. Ele continua dizendo nos dias mais difíceis da nossa vida, mesmo que nós venhamos pecar contra Ele, Ele continua dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E lembre-se das últimas palavras dele, quando Lucas diz para nós que ele estava ascendendo aos céus. Ele diz uma coisa para os seus filhos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Talvez você fique aflito como aqueles discípulos ficaram quando viram Jesus subindo. Eles ficaram tão aflitos que mesmo depois que Jesus sumiu no meio das nuvens, eles continuaram olhando para o céu, pensando: e agora? O que vai ser de nós? Como vai ser a nossa esperança? Ela se foi. Lembre-se das palavras do anjo para aqueles discípulos, que é a mesma palavra para nós hoje. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar, e nós o veremos sobre as nuvens. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Maranata. Lembre-se disso. Parabéns, Senhor Jesus, aleluia. Lembre-se que a mão forte do Senhor continua erguida para abençoar a minha e a sua vida.